E Jesus se apresentou a mim num show secular. Tudo que eu sou como pastor também é resultado de tudo que eu sofri socialmente. Fui criado sem a presença do meu pai, né? Tipo, de órfão de pai vivo. E o chão abriu debaixo dos meus pés mesmo. Literalmente o inferno, assim. E eu gritava. Eu sou um pastor sem cara de pastor, pressionando pastores com cara de pastor. E a gente quer saber um pouco da sua história, pastor Anderson, porque eu te acho uma pessoa assim... Referência. Eu vou te dizer nos termos assim que você vai entender. Sim. Cabeção, assim, você tem uma cabeça assim que a gente... Fala assim, cara, ele falou um negócio muito profundo. Assim, daí você tem que voltar a escutar de novo, voltar a escutar de novo, daí o negócio vai amaciando, vai criando um alicerce para a gente poder entender aquilo que você disse, porque assim, você é um estudioso da palavra, aliás, você não estuda só a palavra, você tem muitos argumentos, assim, Muita bagagem. muita muito bagagem conteúdo. é a palavra, e isso é inspirador. Tem muitas pessoas que querem te ouvir, te conhecer melhor, e essa é a oportunidade. É. Sim. Assim, começando por esse ponto, eu acredito ser um dom. Até 20 anos de idade é claro para mim a incapacidade intelectual, o desinteresse, né? E ali eu vi, foi no momento que eu me converti, 1 ano, 2 anos depois, é como não, a minha mente fez... Foi assim, eu devo a palavra, eu devo a Jesus, sabe? Parece não. Foi um destravar intelectual que é baseado no meu chamado, né? Então, eu sou um pastor congregacional com um grande chamado social. E para isso, tem momentos que eu não posso ir com a Bíblia, porque eu vou ser o versículo ambulante. Exatamente. Então, assim, ó, se eu for para um parlamento, eu vou em nome da minha fé. Mas eu não vou lá para abra a Bíblia, tá escrito em tal lugar. Não, o meu comportamento, igual, por exemplo, eu fui a convite dos vereadores de Goiânia defender a família tradicional lá numa audiência. Era para eu falar 12 minutos, minha esposa me beliscando, eu falei 22. Mas assim, tá no YouTube essa defesa que eu fiz da família e os comentários embaixo meu Deus, assim, pastor Anderson, eu nem gostava de você, alguns comentários, mas tá à altura de substituir o pastor Silas sem gritar. Do tipo assim, porque fez a defesa nos argumentos. Você pegou o que a esquerda diz, usou contra ela e quebrou ela no meio e acabou. Então, é fácil na minha mente, sabe, de pegar teologia com filosofia, com ideologia, com política, juntar tudo e o fim glorificar o Senhor. Eu não sei dizer como isso acontece em mim, por isso que a única explicação que eu posso dar é esse patrimônio, essa chave, essa capacidade pertence a Jesus, né? Sou vaso de barro e ele fez o que ele quis fazer com a minha vida, porque eu acho o seguinte, Ricardo, se eu não fosse eu não seria eu. Parece a Dilma falando, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Deus, em sua soberania, entendeu o seguinte, eu tenho algo muito especial para fazer em um tempo histórico. Eu vou pegar alguém sem a cara D para chocar os que têm cara D. Então, assim, ó, tudo que eu já fiz nesse mundo velho, pressionando a minha classe pastoral, como Paulo em Romanos 10. O meu chamado está gerando ciúme no meu povo. Então, ele deu uma ordem aos 12, os 12 desobedeceram, Atos 1:8. Olha, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins. Por zelo, eu entendo, teve um zelo para não blasfemar contra Deus, com fins, mas também teve uma hipocrisiazinha, porque quando a gente cresce, a gente fica grato pela prosperidade. Ontem eu gravei uma live em prantos, falando que o primeiro pecado de Sodoma e Gomorra não foi a homossexualidade, nem a pederastia, nem a imoralidade. Foi fartura de pão e prosperidade inútil. O Senhor disse, eu te fiz crescer. Como você não deixou de me glorificar com a prosperidade que eu te dei e deixou de servir ao próximo, isso vai acabar na pauta moral. Alguém que quebra seu altar no coração, que não glorifica mais a Deus a partir daquilo que ele fez e deixa de servir o outro, vai cair. Vai cair, porque vai ficar
embriagado com a vaidade e todas essas questões. Pastor, Então, a assim, eu gente- acho que Deus me chama para, como chamou Paulo, vou usar ele como exemplo, para gerar vergonha e pressão num tempo histórico. Eu sou um pastor sem cara de pastor, pressionando pastores com cara de pastor. Do tipo assim, ó, isso, irmão, é o que aquilo que a gente tá falando nos bastidores. Se a gente fosse tão social quanto a gente é moral. Assim, ó, eu sou inimigo, eu declaro guerra contra a esquerda e a ideologia de gênero. Mas a fome me indigna tanto quanto a ideologia de gênero, sabe? Aí Deus tem que me levantar para gerar um incômodo nos meus. É importante a pauta moral, mas tem gente passando fome, o que vocês vão fazer? E eu fui uma dessas pessoas a serem chamadas por Deus. Por isso que eu acho que essa habilidade de pensar, às vezes, fora da caixinha, eu chamo isso de igreja de segunda-feira. Adore de olhos fechados domingo. Quando o culto acabar, seu culto pessoal começa de olho aberto. Você sai da igreja já, onde eu vou glorificar Deus? Onde tem um problema para eu resolver? Amando Deus, amando o outro. É isso. A gente pode retroceder um pouquinho, assim, você disse que se reconhece, né? Reconhece o chamado, você compreende o chamado. Você pode explicar um pouquinho como você entende esse chamado na sua infância? Quem era o Anderson Silva na infância? Eu só lembro de uma frase da minha mãe. E uma frase da professora, né? A professora chamou minha mãe e disse: seu filho não está aqui. O corpo está aqui e a mente dele está em algum lugar. E minha mãe falou bem assim: por que você não escuta música normal como todo mundo? 10 anos de idade eu tinha. Oh. E na época eu estava escutando uma banda de reggae lá do Nordeste, né? Que eu sou de Maceió. Tribo de Jah. Babilônia em chamas, chamas da... Sabe, essa descontentamento com o status quo? Sempre. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Já tinha uma voz lá dentro, já gritando, né? Já tinha a soberania de Deus dizendo: eu vou pegar esse descontentamento e vou usar para a glória do meu nome. Então, assim, eu sou nordestino, fui criado sem a presença do meu pai, né? Tipo, de órfão de pai vivo. Uhum. A família toda desregulada. Hoje meu pai é um homem arrependido também, pastor. Mas passei fome até os 17 pela ausência dele, né? Então, eu acredito que tudo que eu sou como pastor também é resultado de tudo que eu sofri socialmente. Então, o meu interesse social, tantos projetos que eu lidero, também reage ao tipo de vida que eu tive a partir de uma família desajustada, a ausência de um pai, né? O dano que isso causa e o sofrimento nordestino, né? Sofrimento é o nosso sobrenome. Então, Deus curou, Deus prosperou e disse: volte agora com autoridade para libertar o povo, né? Esse encontro com Jesus já foi nessa época que você está falando ou foi mais tarde? Como é que você pôde canalizar esse grito que tinha dentro de você para Deus, trabalhando para Ele? Foi aqui, né? Eu me converti em Brasília. Então, meu pai fugiu para cá com a antiga amante, que hoje é esposa também, arrependida. Tá todo mundo se perdoando, né? Inclusive minha mãe resolvendo suas dores. Então eu lembro da situação. Meu pai marcou um encontro comigo numa praça lá em Maceió. Me encontra amanhã, 10 da manhã, na praça tal, para te dar o dinheiro para fazer compra. Tá bom. Cheguei lá 10, aí deu 11, meio-dia, 1 hora, 2, 3. Ah, meu pai, né, tá demorando, 4, 5. Por isso que Jesus ama o coração de criança, né? 6, 7 da noite, 8, 9, 10 horas da noite, 12 horas depois. Eu falei: eu acho que meu pai não vem. Nossa. Aí voltei, passei na casa da minha avó e falou: meu filho, seu pai deixou aqui R$200 e ele foi embora para Brasília. Ah, tá bom. Depois eu acho que de 3, 4 anos, ele pagou a passagem para a gente vir para Brasília. Aí ali, aqui em Brasília, eu me envolvi muito, né, com o cenário rock and roll de Brasília. Foi ali que eu conheci o Marcão, a gente trabalhou junto, eu fazia shows, trabalhei para ele, né, como hold. E eu tinha aquela poesia, né, das bandas de Brasília, Legião Urbana, se aqueles endereços eram fictícios. Então, assim, aqui eu saía de casa quinta,
voltava para casa só domingo, segunda. Vivia aqui na Praça do DI. Era a minha segunda casa, né? Então chegava aqui quinta, fumar maconha, tomar um vinho, encontrar uma garota, encontrar os amigos e ir para um show de rock. E Jesus se apresentou a mim num show secular. Uau. Então eu sempre sou bem retraído, né? Bem tímido. Falo muito quando estou falando de Jesus. E eu nunca tive paladar para bebida alcoólica e nem gostava de droga. Era uma maneira que eu achava de desinibir. Eu vou aqui para ver se eu destravo e consigo me comunicar com as pessoas. E numa dessas me deram, num show secular, um baseado com merla, né? Eu nunca tinha experimentado e nem sabia. Se eu soubesse, eu nem ia, né? Eu tinha um medo danado dessas coisas. E ali eu fiquei muito louco. Assim, uma viagem que eu nunca tive, sabe? Entrei em desespero e o chão abriu debaixo dos meus pés mesmo. Literalmente o inferno, assim. E eu gritava de desesperar. Me segura que eu tô caindo no abismo. E ali me deu uma tristeza existencial mesmo. Tipo, o que é que eu tô fazendo na minha vida, né? Na outra semana, a gente veio pro DI e falou, não tem show nenhum final de semana. Não fizeram show, nem evento nenhum. Aí alguém falou bem assim, tem um show de rock, mas é numa igreja. E a gente falou, ixi, igreja? Mas não tem nada, e aí? Vamos fazer o quê? Então vamos lá. Chegamos lá, meu irmão. Hoje eu sei o valor de uma vida consagrada, né? Porque tocou umas 5 bandas, aquela e atirei o pau no gato é a mesma. Nenhuma diferença, a gente tomando vinho dentro da igreja, rolando show. Eu tava ficando com a menina dentro da igreja, sem nenhum. Aí subiu a última banda. Aí, meu amigo, eu falo que tem 2 tipos de endemoniamento. Aquele que... E o intelectual, da mente. Você não range, você não grita, mas a sua razão, né, fica endemoniada. Porque você levou a pancada da verdade. Eu lembro do pastor Joselito, alguém perguntando, por que não tem expulsão de demônio no verbo? Porque já sai com o ensino da palavra. Tipo assim, a palavra entrou, o demônio saiu. Não aguentou. E ali foi isso, cara. Eu fiquei endemoniado racionalmente, fiquei irritado. Mandei a menina sair, me solta. E a menina, o que foi? Que a banda subiu e aquela banda era do Senhor mesmo. A unção tava lá. A unção tava lá, sabe? E assim, acabou com a minha vida. O refrão eu lembro. Acabou de começar com a sua vida. Jesus Cristo reina. O cara gritava, sabe? Com toda rock, visceralidade. Rock. E eu acabou com a minha vida, sabe? Uma tristeza, aquela que Paulo fala. Tristeza segundo Deus para gerar salvação. Acabou. Não trabalhava bem. E aqui, no meu ouvido. Jesus Cristo reina. Jesus Cristo reina. Que é isso? O que tem a ver com Jesus? Aí um dia em Taguatinga Centro, um abarulhado, eu achei que era um show de rock, quando eu desci era uma igreja. Aí quando eu olhei, uma das pessoas que estavam ministrando o louvor era o vocalista da banda, do show de rock. Caramba! Aí eu já comecei a chorar e foi ali que eu me converti, entreguei minha vida ao Senhor. E já nasci de novo com essa... Eu não quero ser evangélico, já tenho um senso crítico pela hipocrisia da religião. Então, eu já nasci de novo descontente. Do tipo, é real, Jesus é real, ele existe, ele tocou minha vida e ele me chamou para a salvação. E a única maneira de eu servir ele é eu ajudar aquilo que eu acho que a religião evangélica é incoerente. Então, já venho ao novo nascimento descontente. Eu quero ser crente, mas crente diferente. É isso. Não melhor, nem pior. Diferente. Eu quero completar. Se não estão fazendo, Jesus merece. Aí eu quero completar o que não existe dentro da casa dele. Mas aí, nesse processo, você vai ser ensinado. Ensinado por quem? Eu nasci de novo na igreja Renascer, fiquei 1 ano. Foi quando a palavra Rema veio para Brasília e a gente já tinha, aqui mesmo na Praça do DI, lembra? O pastor Alexandre dando aula pra gente, os livros do irmão Reagan, e a gente, meu Deus, que coisa maluca. Aí o pessoal falou, chegou a tal da Igreja Verbo da Vida em Brasília. E a gente falou, vamos embora. Vamos embora. Mas, assim, ali foi minha escola, né? Para mim, a minha gratidão com
pastor Joselito. Assim, com todo respeito, para mim, não foi nem Verbo, nem Rema, nem Kenneth Reagan, foi o pastor Joselito, sabe? Uhum. Ali, para mim, foi o senhor Miyagi, lembra do Daniel San, Karate Kid? Tira paletó, Então, por exemplo, paletó. eu ia para a igreja de camiseta regata, bermuda, do tipo assim, eu tava lá, mas essa Anderson fora da curva, tipo assim, ó, eu estou aqui e não estou, Aham. entende? Eu amo... É como assim, ó, eu amava a missão, os perdidos, e ainda não amava a igreja. E foi com o pastor Joselito que eu equalizei. Do tipo assim, eu chegava para ele e dizia, isso é hipocrisia. Não tem uma prostituta, nem um mendigo nessa igreja. Aí ele falou, eu também nunca te vi abraçar o playboy. E saía, assim, ó, na cara dura. Ele coçava o bigode e saía. Ele é ele, né? Do tipo assim, ó, você é hipócrita também. Do tipo assim, ó, eu nunca te vi. Igual, por exemplo, me deram a oportunidade de fazer o culto de missões. Aí eu botei ali, menino com fome, sabe, desinteria, diarreia, pobreza, tal. E do tipo assim, meu Deus, que apresentação chocante. Aí ele chega no meio do culto e diz, eu não vi nenhum rico. Eu não vi, assim... Aí te desconstrói. Aí, assim, irrita no dia, mas você fala, esse é o evangelho. É. Igual, por exemplo, hoje. Hoje eu tô com os caras do rap. Eu tava há 3 semanas com os caras do rap. No outro dia eu vou palestrar dentro do BOP. E foi... Esse poder foi o pastor Joselito que me deu. Do tipo assim, ó, se equilibre. Olha pra mim. Como que eu vou estar dentro do BOP? Como que eu posso ser respeitado por militares e policiais? Como? Onde? Então, do tipo assim, ó, faça com que a sua essência seja maior que a sua estética. Se você conseguir isso, você venceu. Então, se hoje eu sou um pastor que consegue equalizar os extremos, por exemplo, os extremos, eles não gostam de mim, politicamente falando. Bolsominions ou uma extrema esquerda não gostam de mim por quê? Porque eu consigo ver o melhor e o pior dos dois lados. Aí eu quero trazer para uma equação. E só gente equilibrada vem para a equação. Então, do tipo assim, ó, pega da esquerda a poesia social, que alguns têm, que não é uma esquerda ideológica, é uma esquerda social, alcança o coração desse povo, e os conservadores não vão ser salvos porque são bolsonaristas, só vai nascer de novo, se nascer de novo. Então, eu consigo chatear os extremos, como eu consigo extrair o melhor dos extremos. E a minha madre foi o pastor Joselito. Nessa de sempre me pegar na contradição. Do tipo assim, ó... E te colocar no equilíbrio. Pronto. Então, sem ele, eu nem sei se eu estaria aqui, porque esse reclamar da igreja me dava um amor pelo perdido, como se o filho não fosse amado. Sim. Então, assim, ó, se você está perdido, Jesus te ama. Agora, se a igreja virou hipócrita, sabe? Chocante. Então, assim, ó, é isso que a gente está dizendo. Se desvia que Deus te ama. Aí se converte a essa alma missionária, né? Eu acho que é típico também de missionário, viver reclamando da igreja, como se ela fosse, né, desequilibrada e Deus amasse só o mundo e não amasse mais. E, por exemplo, hoje eu confronto missionários nisso. O hipócrita não é a igreja, nas 4 paredes. Hipócrita é você que vai ter que amar a prostituta uma noite. É fácil demais. O que é revolucionário? Você fazer parte de uma igreja onde você tem que amar pessoas que talvez, num dado momento, não merecem amado. É igual casamento. É fácil estar apaixonado. Ah, prostituta, me dá um abraço, eu te amo. Ela vai embora, você não vai levar para casa. Agora volta para uma família que às vezes aquela semana não é a semana boa. Volta para uma igreja onde você vai ter que conviver com frangalhos e bugalhos, sabe? Até você se aperfeiçoar e aperfeiçoar os irmãos. E é o tudo lugar do foi ali. ajuste, né? Foi lá que você encontrou o ajuste com o pastor Joselito. Para quem não sabe quem é o pastor Joselito, ele é o pastor do Verbo da Vida de Brasília. Hoje ele coordena várias igrejas aqui na região. E ele trouxe o Rema para cá, que é uma escola de Bíblia, uma escola interdenominacional que tem abençoado muita gente. E essa escola trouxe os seus primeiros fundamentos, certo? Certo. O que ficou desses fundamentos? Assim, qual é o esqueleto da sua teologia? As pessoas perguntam, hoje você recomenda o Rema? Sim,
com ressalvas não totais, mas para mim, rema transforma a vida. E depois que você receber essa transformação, você, na minha leitura, precisa ir para uma teologia histórica. Então, hoje eu não sou um teólogo hipócrita, porque primeiro eu fui transformado. Então, para mim, o rema é uma teologia prática, de transformação. Uhum. Aí traz a fundamentação para você ir de maneira saudável para uma teologia concreta, histórica, teórica. Por isso a questão, talvez, para mim, da habilidade na discussão social. Porque eu não faço isso com o conteúdo que eu recebi do rema. Eu faço isso com a teologia mesmo acadêmica. Mas se você for primeiro para a acadêmica, na minha leitura, talvez você vire mais um ateu. Igual, por exemplo, seminários é uma fábrica de ateísmo. Sim. Isso. Então, assim, tinha uma faculdade de teologia aqui em Taguatinga que, por exemplo, os professores chegaram a um nível de ceticismo tão grande que estavam fumando e bebendo. Entendeu? Complicado. Então, para mim, primeiro se transforme. Procure uma teologia prática que transforme o caráter, a família. Então, a base profunda, cara, eu lembro, assim, ó, pastor Joselito para mim é uma escola porque, olha o que o cara tá dizendo. Jesus é soberano, sim ou não? Sim. Ele que manda na nossa vida. Aí ele chega para a igreja, chega para você e diz: se Jesus não tivesse convencido minha esposa, eu não teria vindo para Brasília. Hã? Dizendo que a revolução máxima da nossa vida não é apenas um chamado ministerial, é uma família. Então, assim, ó, não vou me dedicar ao ministério destruindo minha casa. Isso. Então, se o Senhor me fez um chamado, o Senhor vai comunicar o coração da minha esposa também. E você fala, meu Deus, e isso você não aprende, isso o seminário teórico não ensina. Não ensina. Entendeu? Isso o livro não vai te dar. Não né? vai.